aula de redação de tipos textuais e gêneros textuais. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Apareceu aí já? Sim. Apareceu, né? Então, vamos lá. Vocês lembram do nosso quadrinho, né? Sobre descrição, narração, dissertação e aqui embaixo, injunção e exposição. Então, eu vou dar uma passada para vocês novamente, tá? Sobre as características mais importantes, para que a gente possa desenvolver a aula. Então, vamos lá. Nós temos agente, característica, tempo, introdução, desenvolvimento, conclusão, recurso e o que pede para cada uma das tipologias textuais, de descrição, narração, dissertação, injunção e exposição, que fica ali embaixo, tá? Então, como característica principal da descrição, quem que é aliás, vamos começar. Quem que é o agente da descrição? É o agente observador, enquanto o agente da narração é o narrador e o da dissertação é o argumentador, porque ele está dissertando, certo? Características da descrição. Ela situa, identifica, caracteriza seres e objetos no espaço. Fotografia. Então, ela está sempre identificando, o cenário está se passando numa escola, está se passando num shopping. Ele sempre caracteriza também as qualificações, as características da pessoa. Exemplo, qual a roupa, o corte de cabelo, a cor, tá? Não que na narração também não tenha, né, a identificação, ó. Por exemplo, a característica na narração também é situar seres e objetos no tempo, né, na história. Então, ele também fala sobre uma certa descrição na narração, mas vocês vão conseguir identificar melhor quando a descrição e quando a narração, na diferença ali do texto, fazendo um estudo do próprio texto. Lembra que eu falo para vocês bastante sobre prestar atenção em todas as características do texto. Não tem o que fazer, tem que fazer a leitura mesmo, total do texto, para poder identificar bem, tá bom? Então, vamos lá. Característica. Situa, identifica, caracteriza seres e objetos no espaço, né? Como uma fotografia, isso é as características da descrição. Enquanto as características da narração situa seres e objetos no tempo, né? Na história. E na dissertação, as características discute um assunto apresentando pontos de vista, argumentação. Então, a gente vê que na dissertação não exige que tenha um cenário, exige característica de pessoas, pode ser que apresente, pode ser que o próprio texto apresente as características, mas elas não são de extrema importância para o texto. O que é importante na dissertação? O importante na dissertação é que o argumentador apresente uma ideia, desenvolva a ideia e apresente o seu ponto de vista ao final, defendendo aquilo ou apresentando uma sugestão de melhora nesse sentido, tá? Então, a gente percebe que existem diversos focos. O foco da descrição no texto é um, o foco da narração no texto é outro e o foco da dissertação no texto é outro, tá? O tempo na descrição é um momento único, enquanto na narração é uma sucessão de atos, né? É uma história, então é uma sucessão de coisas. É uma hora
está em casa, outra está na escola, outra hora está no campo de futebol, no shopping e assim por diante, tá? Enquanto na dissertação é uma ausência de tempo, é um texto atemporal, tá certo? Não tem, não é discutido sobre o tempo no texto. Então, a introdução e o desenvolvimento e a conclusão, existe nos três. Aí, na descrição, como que funciona? A perspectiva do observador foca o ser ou o objeto e descreve os aspectos gerais. Professora, Oi? eu posso ir ao banheiro? Pode, vai rapidinho, tá? Não perde tempo. Então, na introdução, a descrição, ela apresenta a perspectiva de quem está observando, né? De quem está fazendo a descrição. Foca o ser ou o objeto e descreve os aspectos gerais, tá bom? Então, vocês têm que prestar bastante atenção nisso. Narração. A narração é uma sucessão de atos, tá bom? Então, apresenta os personagens, localiza no tempo e no espaço. Então, são várias apresentações, porque, às vezes, no texto narrativo, são várias as personagens, tá bom? Então, apresenta, né, cada um, e localiza no tempo e no espaço, porque, às vezes, existe um personagem que eles vão se encontrar apenas na escola, outro são os familiares, que daí a gente encontra mais em casa. É nesse sentido, tá? Então, existe essa apresentação. Eu quero que vocês observem sempre a diferença de um para o outro, porque quando há essa diferença, é isso que vai fazer vocês identificarem, tá? Se é um texto ou é outro texto. E na dissertação, a introdução da dissertação é o quê? Se ele está dissertando sobre algo, lembra que eu falei para vocês, ele apresenta ele apresenta uma tese. Então, a introdução do texto é a própria apresentação da tese, porque na dissertação é isso que ele vai fazer, tá? Ele vai apresentar uma tese, ele vai desenvolver a tese para poder fazer o encerramento, que a gente vai olhar lá embaixo qual é a característica deles, tá? Então, no desenvolvimento, na descrição, o observador capta os elementos numa ordem coerente com a disposição em que eles se encontram no espaço, caracterizando-os objetivamente ou subjetivamente, física ou psicologicamente. Então, ele faz o desenvolvimento do texto. Primeira coisa, descrição, é a perspectiva, ele foca no ser e no objeto. Daí, depois disso, ele vai captar os elementos numa ordem coerente, com a disposição que eles se encontram no tempo e no espaço. Aonde está o tempo e o espaço, né? Tá na introdução, porque é na introdução que ele vai fazer, que ele vai descrever sobre isso, tá? Sobre os aspectos gerais. E o desenvolvimento é a continuação da introdução e o meio do texto, onde ele vai acrescentar mais características para o texto, né? Vai captar os elementos e fazer a caracterização objetiva e subjetiva, tá? E física e psicológica também. Enquanto na narração, ele vai pegar o que ele colocou na introdução e desenvolver isso para ações. Então, o narrador, na introdução, ele vai primeiro identificar os personagens, fazer a apresentação,
localizá-los no tempo e no espaço. Depois, no desenvolvimento, ele vai fazer a continuação da introdução e vai colocar as ações dos personagens, tá bom? Então, por exemplo, assim, tem o coleguinha de classe, vai contar histórias sobre a vida dele. Aí ele vai falar que o fulano, o nome dele é Pedro, que ele tem 8 anos, o que ele gosta, onde ele está, aí depois para onde ele vai. Isso aí a gente vai colocar tudo na introdução, localizar, né? Que é a apresentação e a localização. E depois disso vão começar os atos, que são as ações, que daí vai explicar que ele vai para a escola, que ele está na escola, que ele gosta de jogar bola, que depois ele volta para casa, faz as tarefas do dia, assiste às aulas do colégio, tá bom? Então, sempre pensa no desenvolvimento da narração como as ações dos personagens que foram apresentados. E no desenvolvimento da narração, também tem a parte do suspense, a parte do clímax. Lembra do clímax que a Pro já falou? Que é o ponto alto da história, tá? Fica tudo aqui no desenvolvimento, que é o meio, é o recheio ali da nossa narração, tá? E enquanto na dissertação, o desenvolvimento da dissertação é ampliar o que foi explicado no parágrafo introdutório e expor argumentos que evidenciam a posição crítica, analítica e reflexiva do assunto. Então, como que funciona? Se na introdução o argumentador na dissertação apresentou uma tese, no desenvolvimento, ele tem que ampliar essa tese, dando mais características a ela, dando mais informações sobre a tese que ele apresentou. Além disso, ele tem que expor argumentos que evidenciam a posição crítica, analítica e reflexiva do assunto. Então, no desenvolvimento, ele já tem que ir apresentando qual que vai ser o posicionamento que ele vai tomar para poder fazer a conclusão, tá? Então, ele tem que, na dissertação, o argumentador, ele tem que chamar a atenção do leitor para um posicionamento, para que ele filtre as informações do texto e tome uma opinião sobre aquilo e possa concluir dentro da sua cabeça sobre o determinado assunto, qual que é o posicionamento que ele vai tomar sobre o determinado assunto, ok? Bom, a conclusão da descrição, o observador, ele tem que informar sobre um fechamento do texto. E esse fechamento do texto, ele não há um procedimento específico para a conclusão. Ele considera o texto concluído quando completa a caracterização. Então, não é como uma história, não é como, por exemplo, na narração, que ele tem que para concluir a narração, olha só, tem que esclarecer a trama, resolver o problema do presente conflito, do clímax, tá? Então, no desenvolvimento, ele apresenta o ponto alto da história e com as características, desenvolvendo toda a história, e na conclusão, ele tem que apresentar um fechamento para a trama, tá? Então, se ele apresentou uma problemática de família, por exemplo, ele tem que fazer um fechamento para aquilo. Enquanto na descrição,
O observador não tem um fechamento, porque não tem uma história para ser fechada, ou não tem uma conclusão lógica de uma tese para ser firmada, tá? Não há um procedimento específico para conclusão. Considera-se concluído o texto quando se completa a caracterização. Então, feita a caracterização do texto, está concluído o texto, tá? Não precisa ter um fechamento de uma trama, porque não tem uma trama. Não precisa concluir a ideia sobre a tese, porque não tem uma tese. Há a perspectiva do observador que foca nos objetos e no ser e descreve os aspectos gerais. E feito isso, está concluído, tá? E na narração, como eu já falei para vocês, tem que haver o esclarecimento da trama, tem que resolver o problema presente no conflito e no clímax, tá? E aí, nessa conclusão da narração, a gente tem aquelas duas, lembra daqueles dois conceitos? Se a gente se nós tivemos uma ideia satisfatória sobre o final do texto, final da narração ou não, né? Se for surpreendente ou não foi surpreendente, né? Na narração a gente consegue brincar com isso, porque existem textos que você não esperava por aquele fim, e aquilo te surpreende positivamente, né? Enquanto na dissertação e na descrição a gente não tem isso, tá? A conclusão da dissertação é o quê? É a apresentação da tese. É o fechamento, a apresentação não, desculpa. É o fechamento da ideia que foi apresentada na tese, tá? Então, o que que é? Sintetiza as reflexões críticas ou aponta as perspectivas de solução para o que foi discutido. Então, ele apresentou a tese aqui em cima, ele ampliou e explicou o que é sobre a tese, ele expôs os argumentos para que a gente forme uma posição crítica, analítica e reflexiva sobre o assunto, e na conclusão, ele sintetiza a reflexão crítica, aponta as perspectivas de soluções para o que foi discutido, tá bom? Então, na dissertação, quem que é o agente? É um agente argumentador, então ele tem que expor a argumentação dele, tá? Quais são os recursos utilizados? Na descrição, o uso dos 5 sentidos. Lembra dos 5 sentidos? Audição, gustação, olfato, tato e a visão. Isso Professora, mesmo, Miguel. Obrigada. Oi. Professora, o meu sentido mais forte é o olhar. É o olhar, você... A visão. Então, você é muito observador. Pra caramba. É interessante isso, porque você pode explorar isso em você e vai te ajudar muito no estudo, porque você consegue decorar o que está ali na sua frente através da sua visão, tá? Então, sempre aperfeiçoe isso dentro de você, e se é uma vantagem que você tem, parabéns por já ter percebido em tão pouca idade, né, que isso é muito bom, e utilize isso em benefício seu, tá? Aproveita que a gente está estudando e bate o olho assim e decore as coisas, que isso é muito produtivo, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos os 5 sentidos. E o que são os 5 sentidos? O que eles fazem com a gente? Eles produzem a sinestesia.
O que é a produção de sinestesia? É o uso de todos os sentidos para formar a percepção, tá? E ele tem adjetivação farta. O que é adjetivação farta? A palavra adjetivação, ela é derivada de adjetivo. Quais são os adjetivos? Pois eu ia falar os negócios do substantivo. São as características, né? Os Sim. adjetivos são as características, tá? Então, é farto de características. Então, nós temos verbos de estado, linguagem metafórica, comparações e prosopopeia. Lembram os verbos de estado? Linguagem metafórica? Lembram tudo disso? Vamos ter que retomar? Eu não me lembro. Eu acho... Também não. Eu acho que eu nem estava nessa aula, porque eu nunca ouvi falar disso. Nem eu. Então, quais são os verbos de estado? Como assim? Os verbos de estado. Estar. Agora. Isso. São os verbos de estado. São os verbos que eles indicam possuir, ter, existir, coincidir, tá? Esses são os verbos de estado, porque eles indicam um estado do personagem ou um estado do objeto. Porque lembra aqui na descrição? A descrição a gente trata sobre o quê? Focaliza no objeto e no ser, e descreve os aspectos gerais. Então, como que a gente vai descrever os aspectos gerais? Com os verbos de estado, certo? Pode falar, Miguel. Você pode repetir o que você tinha dito antes? Qual parte? Antes, quando você abaixou a tela. Ah, quando eu abaixei aqui? Hã? Não entendi. Deixa. Não, pode falar a parte que você não entendeu. Não, é que eu não ouvi direito. Ah, tá. E sobre os verbos de estado, você não entendeu? Sim. Tá. Os verbos de estado, eles indicam um estado da pessoa ou do objeto que eles estão caracterizando. Então, exemplos desses verbos de estado é o ter, o existir, coincidir, denotar, tá? São esses exemplos de verbos. São vários meu Deus, quase que não sai. São vários os exemplos de verbos, tá? Não tem, assim, um rol que vocês vão ter que decorar. Vocês vão ter que identificar no próprio texto quais são eles. Só que a dica se são verbos de estado, são os verbos que indicam o estado em que está o objeto ou o estado em que encontra-se a pessoa. Se esses verbos estiverem indicando isso, então eles também são verbos de estado, tá? Então, é um dos recursos a serem utilizados para poder fazer uma descrição. O observador usa esses recursos, certo? Então, linguagem metafórica. O que é linguagem metafórica? Uma metáfora. E o que é uma metáfora? Tipo... Putz, eu esqueci como explicar uma metáfora. Olha, não fica falando tanta gíria, isso prejudica, tá? Uhum. O que é linguagem metafórica? Vamos lá. Alguém lembra? Ana Beatriz, o que está fazendo? Eu tô pensando, professor.
O que é? E aí, gente? Linguagem metafórica. Como que é a metáfora? Ui, É a comunicação no sentido figurado, certo? Exemplo, a Ana Beatriz é uma flor, metáfora. o Miguel é um Cacto. cacto. Eu gosto de cactos, Aham, são muito bons, muito necessários. mas muito Então, estilosos. o que que significa dizer que alguém é uma flor? Significa dizer que É uma aquela metáfora. é uma metáfora, isso. Mas Significa dizer quando que a aquela gente pessoa é fala uma pessoa boa. isso, é uma boa pessoa, é uma pessoa bonita, Delicada, é uma pessoa bonita. delicada, isso mesmo, tá? Então, quando a gente fala, usa a linguagem metafórica, a gente está usando uma comunicação de sentido figurado, tá bom? E é um recurso de quem? Do observador na descrição. Vamos lá. Comparações e prosopopeia. Comparações a gente sabe, né? Quando compara uma coisa com outra, é uma comparação. E o que são as prosopopeias? Ah, eu já estudei isso. O que é mesmo? É tipo onomatopeias, né? Que são prosopopeias? Proso. Ah, que mesmo? Miguel, essa você já me respondeu tantas vezes. Prosotopeia? É, Quando? várias outras aulas. Lembra quando a gente dá um sentido de uma ação que é de É um da... animal para uma pessoa? Ah, são... Ah, Prosopopeia. Lembra? Por é. exemplo, o Miguel é São forte. personagens... São O personagens... Miguel é São forte como um personagens... leão. São personagens que têm... Não, são personagens de história que têm características humanas, pelo que eu me lembro. Não, Ah, não são personagens de história. São pessoas, mas personagens de história. Mas pessoas que têm são pessoas, são humanos que têm tem características de animais. animais, isso mesmo, isso é a prosopopeia. Por exemplo, Miguel é forte como um leão. Tem como a força do leão? A força do leão é a força do leão. A força do Miguel é a força do Miguel. Mas quando a gente fala isso, a gente quer dizer o quê? Que Que o eu Miguel sou é muito forte, né? Mas é uma característica de um animal. Enquanto a linguagem metafórica faz uma característica para a pessoa usando outros substantivos, a prosopopeia ela usa características também, tá bom? Pode falar, Ana Beatriz. Professora, então, eu escrevi aqui prosotopeia Fala só um e pouquinho mais alto, por favor. eu escrevi aqui ó, que é prosotopeia, eu escrevi o que é não. Eu escrevi prosotopeia. A senhora pode repetir o que a senhora falou para me escrever aqui o que significa prosotopeia? Prosotopeias são Tá. pessoas com características de animais. Isso, atribuir ações ou qualidades a seres animados, de seres animados a seres inanimados, Animados. ou características humanas a seres não humanos. Certo? Certo. Estou terminando de escrever, professora. Obrigada.
Qual parte você tá? Quer que... Ei, professora? Terminou? Sim. E qual que é a diferença entre prosopopeia e metáfora? Metáfora é que são de objetos. E prosotopeia é que são animais. Quase isso. Ó, a prosopopeia, ela consiste em atribuir as características humanas, né, a seres ou coisas inanimadas, e a metáfora é uma figura de linguagem. Lembra que eu falei que é uma figura de linguagem? Que ocorre substituição de uma palavra a outra, relação de semelhança ou entre elementos designados da palavra, tá? Então tem Professora, essa diferença. Oi. eu coloquei aqui metáfora. Comunicação, sentido figurado. E prosotopeia, pessoas com características de animais. Isso, tá certo. Então, vamos lá seguir? Vamos. 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 Então, estes são os recursos da descrição. Quais são os recursos da narração? Uso frequente de verbos de ação, discurso direto e indireto. Lembra do discurso direto e indireto? Sim. Então, tá. Sim. Que tem o travessão, 2 pontos, tá? E separação da voz do narrador da voz da personagem através das aspas ou travessão. Pode falar, Miguel? Professor, eu esqueci a... Não, às vezes os 2 pontos são usados para também usar a fala de personagens, né? Não, é do Isso. narrador, né? Do narrador. O narrador encerra a fala dele nos 2 pontos, aí dá início à fala do personagem, da personagem, depois dos 2 pontos. Tá? Tá. É que eu tinha esquecido. Espera aí que caiu um negócio aqui. Tá bom? Então, quais são os recursos? Uso frequente de verbos, discurso direto e indireto, separação da voz do narrador, da voz do personagem, através das aspas ou travessão. E quais são os... Esse tá bem fácil, né? Eu acho que o mais fácil é identificar a narração. Então, Quais são os recursos da dissertação? putz, nunca ouvi falar disso. Linguagem objetiva, justificativa e os dados e citações. Lembra que tem uma tese? O que é uma tese? Uma tese é um estudo fundamentado. Então, se tem um estudo fundamentado, tem que ter os dados e as citações de como foi feito esse estudo. É igual quando vocês vão fazer, vocês ainda estão novos, mas vocês já fazem trabalho em escola, apresentar trabalho para o professor, trabalho de casa? Professora? Então, quando a gente apresenta o trabalho de casa para o professor, que o professor pede para fazer as pesquisas, o que ele fala? Coloca a fonte. Isso de colocar a fonte é uma dissertação, argumentação, porque o argumentador, que é você, vai lá, faz a apresentação da tese, escreve o que você entendeu, justifica aquilo e apresenta o quê? A fonte, tá? Então, os dados e as citações. Pode falar, Miguel. Eu esqueci o que eu ia falar. Acontece comigo toda hora. Gente, ó, eu vou liberar vocês para o intervalo, então, tá? 9h14, 9h15 agora. E não esqueçam de voltar 9h35. Não vou ficar chamando no grupo. Já estou avisando. Professora, meu pai não tá aqui. No seguinte, Professora, vai fazer outro. Tomar gravação. Espadinha de veludo. Não, você pode parar com essa espada aí, presta atenção na aula. Tá bom, é que uma parte
Guarda o brinquedo. Agora não é hora mais. Miguel. Ele disse que o pai dele chegou. Então, vamos lá, gente. Onde que a gente parou? Lembra? Recursos. O que se pede. Quem lembra? Finalizamos no que se pede. Finalizamos recursos, certo? Certo. Então, tá bom. Então, agora nós vamos para o que se pede. O que que se pede na descrição? O que que o observador tem que fazer? Desculpa. O que o observador tem que fazer? O observador é o agente da descrição, certo? Interpretar e contar a história para a gente, não é? Sensibilidade para combinar e transmitir as sensações físicas, que são as cores, formas, sons, gostos e odores. Lembra que ele usa como recurso os 5 sentidos? Sim. Então, o que se pede é a aplicação, né? A sensibilidade para combinar tudo isso, que é a sinestesia. E as sensações psicológicas, as impressões objetivas, aliás, subjetivas, comportamentais. E pode ser redigida num único parágrafo. Ó, isso aqui é muito interessante. Porque como que a gente vai redigir em um único parágrafo uma narração? Tem como? Era uma vez. Não. Tem como, mas é muito curto, né? Geralmente, na narração, é uma história um pouco maior, tem tem um clímax, no mínimo, na narração, são no mínimo 3 parágrafos, né? Que é um parágrafo de introdução, de desenvolvimento e um de conclusão. Desfecho. Então, isso, desfecho. Então, provavelmente, na narração, vocês não vão conseguir encontrar, tá? Agora, na dissertação, tem a apresentação da tese, tem o desenvolvimento da tese e tem uma opinião. Muito difícil também ter em um parágrafo só. Agora, a dissertação, a descrição, sim. A descrição pode ser um parágrafo só, tá? Então, vamos lá. Narração. O que se pede? Imaginação para compor uma história cativante que entretenha o leitor, provocando expectativas. Pode ser uma história romântica, policial, de aventura, pode ser várias histórias. Lembra que tem que provocar uma expectativa? E aí a expectativa tem que ser boa, na conclusão, a gente supre essa expectativa boa ou ruim, como que vai ser, tá bom? E quem desenvolve, qual que é o desenvolvimento da expectativa? Onde que desenvolve, onde gera a expectativa? No desenvolvimento, no clímax, certo? Certo. E na dissertação, o que se pede? Capacidade de organizar as ideias, coesão, linguagem clara, objetiva, vocabulário adequado e diversificado. Porque lembra que é uma apresentação de tese, então a gente tem que ter um vocabulário. O vocabulário é, qual o nome? Adequado, linguagem clara e objetiva, com pronomes e vocabulário adequado e diversificado. Isso mesmo, tá?
Então, vamos lá. Injunção. São textos que têm por finalidade instruir e orientar o leitor. Então, vocês vejam, a gente já pula toda aquela parte aqui, ó, que ele pede um monte de características, que ele pede um monte de processos dentro do texto, né? A gente vê que na injunção, ele tem como característica a finalidade de instruir e orientar o leitor, utilizando verbos no imperativo. Quem são os verbos no imperativo? Quais são os verbos do quê, professora? No imperativo. Quais são? Quais são? Quais são? Quais são? Meu Deus, professora, eu esqueci. Mas vocês estão muito esquecidos, eu tô achando, sabia? O que está acontecendo? Não sei. Eu acho que vocês estão muito esquecidos, não sei se vocês não estão prestando atenção na aula, não sei o que está acontecendo. Eu vou ter que chamar a atenção de vocês para que vocês retomem o estudo, tá bom? Quais são os verbos no imperativo? São os verbos que denotam, que expressam uma ordem, ou um pedido, uma recomendação, alerta, convite. Exemplo: pare com a brincadeira, prestem atenção na aula, tá? São verbos que encontram-se no imperativo, tá? Denotam uma ordem, ok? Ok. E no infinitivo ou no presente do indicativo? Infinitivo? Eu Isso. não Como que é o estudei verbo infinitivo. Como que é o verbo no infinitivo? Definitivo ou infinitivo? Infinitivo. Lembra que a gente comentou na aula passada, verbo no infinitivo? Na aula passada você não comentou sobre isso. Comentei sim, senhor. Na aula Verbos... passada, Pode falar. é que na aula passada eu não. Tá falando baixinho, eu não tô entendendo. Na aula passada eu não vim. Ah, tá. Então, ó, os verbos no infinitivo são os verbos que estão no... Pode levantar. Pode falar, Ana. Professora, na injunção, a gente copia esse trecho? Você quer copiar? Para mim treinar e prestar atenção e aprender o que é. Então, pode copiar. Então, eu vou copiar aqui. Tá. Ó, verbos no infinitivo. Quais são os verbos no infinitivo? São os verbos que estão... Alguém consegue lembrar? Você pode repetir? Os verbos no infinitivo são os verbos que estão... No presente. Não, eles estão na sua forma pura. Por exemplo, o ir, abrir, falar, tá? Eles não estão conjugados. Isso que quer dizer? Por exemplo, quando eu falo verbo falar, o verbo está no infinitivo. Agora, quando eu falo eu falo, o verbo está conjugado, tá? Então, o que é o verbo no infinitivo? É o verbo puro, né? Sem a conjugação. Ok? Ok. E o presente do indicativo? O presente do indicativo?
Isso. Pelo que eu me lembro, é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. É o verbo que encontra-se conjugado no momento em que se fala. Por exemplo, eu falo. O que quer dizer que eu estou falando agora. Ah, professor, eu me lembrei. Eu lavo, Presente no tu indicativo, tá? lavas, ele lava, nós lavamos, vós lavais. Isso é a conjugação, né? Tá? Certo? Certo. Então, vamos lá. Presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito, tá? Então, não tem sujeito determinado no texto. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são manual de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais, códigos e leis. Então, sempre que tratar sobre isso, a gente está falando sobre um texto na categoria de injunção, tá certo? Então, vamos lá. Exposição. O texto expositivo tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico e seminário, tá? Então, o que é uma exposição? Uma exposição. É um texto que se apropria de uma estrutura expositiva. Quem que se apropria de um texto? Quem que formula um texto com estrutura expositiva? Para quê? Reportagem, resumo, fichamento, artigo científico, seminário, tá? Quando a gente vai fazer uma apresentação na escola, alguma coisa desse tipo, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma exposição, certo? Então, são essas as características. Professora, Oi? não, deixa, pode passar, pode passar. É que eu tava copiando, mas eu tirei print, daí dá pra me copiar depois. Tá bom. Então, vamos lá. Forma de como um texto se apresenta. Aí tem a tipologia, elaboração de texto, vários tipos, como narração, descrição, dissertação, né? Aí são gêneros textuais de diferentes formas de expressão textual, que englobam gêneros narrativos, que são os contos, as fábulas, romance, contos de fadas, lendas. Gêneros descritivos, diário, relatos, biografia, anúncios. Gêneros dissertativos, é a resenha, artigo, monografia. Os expositivos são seminário, palestras, verbetes e dicionários. E gêneros injuntivos, receita, manual de instrução, regulamento. Agora a gente vai passar para alguns exercícios. Lembra que a gente já fez esse exercício, né? Vamos só retomar ele, tá? Preencha os parênteses com os números correspondentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 5 aqui. As 5 tipologias textuais, quais são os 5 tipos de texto, e a gente vai classificar aqui, dentro das características que cada assertiva apresenta, tá? Então, ato próprio de texto em que há a presença de conselhos e indicações de como realizar ações com emprego abundante de verbos no modo imperativo. É característica de qual tipologia textual?
Você pode repetir? Isso que eu ia pedir. Ato próprio de textos em que há presença de conselhos e indicações para realizar as ações, com emprego abundante de verbos no modo imperativo. Então, qual que é a característica? De quem que é essa 5. característica? Expor. Injunção. Injunção e prescrever? Será? Vamos ver. O que a injunção fala? São textos que têm por finalidade instruir e orientar o leitor, utilizando verbos no imperativo. É isso? Não. Sim. Professora, na última Ué, aula mas por que não é? Quem que falou não? Me explica por que não é. o Miguel falou não. Ó, ato próprio de texto que há presença de conselho e de indicações para realizar ações. Ah, não, tá certo. E o emprego do verbo é no modo imperativo. O que a injunção fala? A injunção fala que são textos que têm por finalidade instruir e orientar o leitor. Então, instruir e orientar o leitor não é o mesmo que dar conselhos e indicações? Sim. Sim. E o emprego do verbo no imperativo, certo? Certo. E eu O que também. é injunção? Qual é um exemplo de injunção? Injunção. Manual de instruções, Manual de receitas instruções, culinárias, receitas culinárias, regulamentos, Isso mesmo. editais, códigos e etc. leis. Isso mesmo. Perfeito. Então, aqui é o quê? Aqui é o 5, certo? Próximo. Eu não vou Certo. colocar, senão vai ficar tudo baralhado, tá? Ato próprio de texto em que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. Faz uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. Então, vamos lá. Apresentação de ideias sobre determinado assunto, explica, avalia, reflete, faz uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. Quem faz isso? Qual o nome? É o expor? É, O que é a 4, professora? É a 4? O que é a 4? Descrever. Vamos lá no descrever. Vamos ver se é descrever. Descrever. recursos, conclusão, desenvolvimento, introdução, tempo e Descrever é a características. descrição. Aqui, ó. Focaliza objetos e descreve. Capta os elementos numa ordem coerente com a disposição que eles se encontram no espaço. Caracteriza objetivamente, subjetivamente, físico e psicologicamente. Não há um procedimento específico na conclusão. Considera-se concluído quando completa a caracterização. Uso dos 5 sentidos. Vários adjetivos. Verbo de estado. Linguagem metafórica. O que pede? Sensibilidade para combinar e transmitir sensações físicas, sensações psicológicas, pode ser redida num único parágrafo. Será que é isso? Não, peraí, professora, a senhora pode subir de novo? Lá no quadrinho? Hã? Lá em cima. Subir. Quer que sobe mais? Aham. Aqui? Situa, identifica, caracteriza. Dissertação, é a dissertação. É a dissertação, por quê? Dissertação. Porque lá no final fala que ela usa uma linguagem
A senhora falou que é uma linguagem objetiva e um pouco mais formal. Aqui, ó, linguagem clara e objetiva, Aham. justifica dados e citações, sintetiza as reflexões, que mais? Amplia e explica o Põe parágrafo. argumentos, crítica, reflexão, tudo isso, não tá? Não, mas Olá, ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim argumentar. como explicação, avaliações e reflexões, faz uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. Então, é o quê? Argumentar. É a Dissertação. É a dissertação, isso mesmo. Aí, Qual Mas que é a ali não tem dissertação aqui? dissertação. Mas não tem dissertação. É a argumentar. Isso. Por que que é argumentar? Porque na dissertação, quem que é o agente? O argumentador. O argumentador. Isso mesmo. Então, tem que lembrar disso, tá? Então, é 5 e 2. Próximo. Ato próprio de textos em que se conta um fato, fictício ou não, acontecido num determinado espaço e tempo, envolvendo personagens e ações. Narrar. Temporalidade é fator importante nesse tipo de texto. Esse é bem fácil. Qual que é? Narrar. Narrar, isso mesmo. Precisa voltar para falar sobre a narração? Não. Não. Então tá, é 5, 2 e 1. Vão decorando aí. 5, 2, 1. Próximo. Ato próprio de texto que se retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa, um objeto, com abundância de adjetivos, não há relação de temporalidade. Quem que tem abundância de adjetivos? É o... Quem que retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar, pessoa ou objeto? Volta para cima. Não. Não. Aqui, É no... Narrar, já foi? Descrever. descrever, vamos lá olhar na descrição, então. O que a descrição fala? Descrição é o primeiro, né? Observador também. Isso, observador. Caracteriza seres e objetos no espaço. Isso. Que mais? Momento único. A perspectiva do observador focaliza o ser, o objeto e descreve os aspectos gerais. Caracteriza o objetivo subjetivamente. Física ou psicologicamente. Isso. O que está falando lá no texto? Tudo isso, né? Na assertiva. Sim. Certo, né? Então, é essa? É. Então, é? É. Descrever, certo? Certo. A 4 é a 4. É. Ato próprio de texto em que há posicionamentos e exposições de ideias, ó, cuja preocupação é a defesa de um ponto de vista. Sua estrutura básica é a apresentação da ideia principal, argumentos e conclusão. Qual que é esse? Expor. Expor. Deixa eu ver um negócio aqui. Oxi, professora, meu bugou. O que aconteceu aí?
Não, eu tava arrumando meu celular e saiu da aula. Tipo, saiu, sabe? Agora foi. Deixa eu ver um negócio aqui, que eu acho que o nosso... Peraí. Apresentação de ideia principal, argumentos e conclusão. Deixa eu olhar um negócio aqui. Expor. Qual que a gente tinha colocado como dissertação? Como A acertação. 3, né? Ah, como A descrever. última é 3. A última é 3. A última é a 3? Sim, Professora, expor. E o argumentador é 4. Descrever é a 4. Argumentar. Putz, peraí. 3 é o professora, último. a ordem 4 é o penúltimo. 2, 4. 1 é no 3. E 2 é no... Um de cada vez. Professora, ficou 5, 2, 1, 4 e 3. 5, 2, 1, 4 e 3, né? Sim. Isso. É, a Júlia tava 5, falando 2. ao mesmo tempo. Peraí. Blog. Eu acho que, ó, a exposição é aqui no 2, ó. Então, professora, eu tava lembrando que semana passada não tinha ficado essa ordem. É verdade, ó. A exposição é aqui, tá? O 2 e o 3, Qual que tá ao contrário? Tá ao contrário É aqui a 2, não é? A 2 e a última. Porque a 2 é o expor. A 2 aqui é o 3, é 5, 3. 5, 3. O primeiro é expor? Isso. E o ato próprio de texto em que há posicionamentos e exposição de ideias, cuja preocupação em defesa de um ponto de vista, que é a apresentação da tese, que é aqui, ó. Um argumentador, dissertação. Então, 2 e 3 está ao contrário, tá? Tá. Mas é confuso. Próximo, todo mundo entendeu? Sim. Sim. Agora a questão é qual a tripologia? Classifique o tipo Tipologia. textual predominante no texto abaixo. Isso aqui eu não vou levantar o negócio lá para cima, a página lá para cima. Eu quero que vocês me falem sobre essa receita. O que que é? É injuntivo, professora. E aí? Eu acho que é injuntivo. Todo mundo vai no injuntivo? Por que que é injuntivo? Porque é uma receita. Injuntivo pode ser classificado como leis, receitas, Manuais. manuais. Mas quando a gente fala 5 colheres de amizade, Não dá pra, tipo, ser... É uma receita, só que não exatamente, assim, com Receita, comida. receita. É... Não, mas no nome tem receita do amor. Amizade, carinho, compreensão, respeito, paixão, sinceridade, atração. Atração, filme para temperar.
E aí? É uma receita, só que não é exatamente comida, né? Pra fazer comida. Também pode ser. Não, descritivo não pode. Eu acho que injuntivo. Injuntivo. Aí eu pensei em injuntivo. Só que aí eu continuo pensando se não é outra. Se não é alguma outra. Professor, Hum, é vou deixar vocês injuntivo. pensando aí. É injuntivo. Todo Por mundo que que é, pensa em injuntivo. por que que é injuntivo? Porque pode ser classificado como receitas, leis, manuais, etc. Será que é? Professora, eu também acho que é um texto injuntivo, a tipologia injuntivo. Vamos ler o injuntivo. Tem por finalidade instruir e orientar o leitor, usando verbos no imperativo, no infinitivo ou Professora, presente indicativo. professora, a estrutura injuntiva tá no texto Gêneros que aí, se ó. apropriam Aí, de manual de instrução, manuais de instruções, receitas receita, culinárias, bulas, bulas, regulamentos, regulamentos, em junção regras. mesmo. Parabéns. Ai, que bom. Acertei. Próximo. Vamos ler Tipologia. também o texto, né? É. Receita do amor. Ingredientes: 5 colheres de amizade, 7 colheres de carinho, 1 xícara de compreensão, 10 colheres de respeito, 1/4 de xícara de paixão, 8 colheres de sinceridade, 9 colheres de atração, 1 pitada de ciúmes para temperar. Modo de preparo: misture bem e quando estiver denso, experimente. O efeito será imediato. Saboreie sem moderação. Certo? Certo. Saboreie Então sem vamos lá, moderação. próxima. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana relaciona-se à mobilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. No entanto, o que se observa no Brasil, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Nesse sentido, é importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisar se locomover pelos centros urbanos do país. A árvore é grande. Opa, esse é a próxima, desculpa. É que está emendadinho aqui. Então, vamos lá. Na mobilidade urbana, qual é a tipologia do texto? Vou deixar vocês pensarem, tá? Eu acho que é um texto narrativo. Narrativo. Eu acho que é descritivo. Eu também estava pensando em descritivo. Dissertativo, Descritivo? objetivo e positivo. Estou pensando ainda, professora. Tá, vou deixar vocês pensarem então, tá? Tá. Não, professora, eu acho que é dissertativo. Oh, desculpa. É descritivo. Será?
Será que é? Aí a professora deixa a gente em dúvida, aí vai que a gente tá certo. Aí a gente muda e vai pro errado. Mas vocês têm que saber e me falar com certeza. Eu tô pensando também em Eu acho que é descritivo. descritivo. Eu acho que é descritivo. Tá, Eu também. Porque Só tá pensei, falando que observa, no entanto, que observa no Brasil e fala no descritivo que usa os cinco, Os cinco. os cinco sentidos. Os 5 sentidos. É, Tato, visão, olfato, audição, audição e Ah, tá. Esqueci justamente. Olfato. Descritivo, então? sentido. aham, Tá. Vamos lá ver o que fala o descritivo. Aí, descrição. Sejam personagens localizados, tempo no espaço. a perspectiva do observador focaliza o ser ou objeto e descreve os aspectos gerais. Capta os elementos numa ordem coerente com a disposição Esclarece a em trama, que eles se resolvendo o encontram problema no espaço, presente no contexto caracterizando os objetivos, uso frequente de verbos de ação, objetivamente ou curto, direto subjetivamente. e indireta. Separação da voz do narrador. Situa seres e o objeto do tempo. E aí? Você pode voltar no texto, por favor? Posso. Aqui, mobilidade urbana. É descritivo, professora. Descreve. É descritivo, professora. Metrópolis, ineficaz, né? Sempre lembra que você tem. Professora, sabe o que eu acho que ainda é descritivo? Por quê? Porque, volta lá no negócio. Aí, ó. Apresenta personagens localizados no tempo e espaço. Tá, que mais? O espaço é o Brasil, é localizado no Brasil. Personagens é o Professora, Narrador? eu narrador. também acho que é o descritivo, porque, ó, fala que não há procedimento específico para conclusão. Considere-se concluído o texto quando se completa a caracterização. Ele só está caracterizando lá também. Isso, era essa resposta que eu queria de vocês. É isso que eu quero. Qual que é o ponto principal que diferencia? Porque olha só. Professora, sua câmera. Porque olha só, voltou, né? Voltou. Oh, meu Deus. Ligou de novo. Porque olha só, qual que é o ponto importante? Ele faz a caracterização, ele expõe
o local, certo? Sim. Só que ele dá uma conclusão, ele simplesmente termina o texto depois da caracterização. Certo? Certo. Porque, ó, ele fala assim, ó, é importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisar se locomover para os centros urbanos. Só que ele não fala qual é essa solução. Ele não expõe nada disso. Ele só fala que tem que criar, mas não dá uma sugestão de criação, certo? Então, qual que é o ponto-chave para a gente identificar esse texto como descritivo? É isso, tá bom? É isso que eu queria que vocês observassem. Certo? Certo. Tem alguma palavra aqui que vocês não sabem? Ineficaz. Ineficaz? Indivíduo. Ineficaz é quando algo não é eficaz, é quando algo não é eficiente, quando não tem eficiência. Deu para entender? Também tem um indivíduo. Mais ou menos. Até que sim. Professora, Oi. só tem, assim, só tem eu, o quando- Miguel e a Júlia? Júlia, não. Não, não temos deve 11 estar falando. participantes, 10 participantes, né? Ah, tá. Ineficaz é quando algo não atinge o que é esperado. Por exemplo, cadê o ineficaz por exemplo, o transporte público, ele muitas vezes é ineficaz. Por quê? Porque às vezes não tem estrutura suficiente, às vezes o ônibus está quebrado. Quando o ônibus está quebrado, ele não é eficiente, ele não foi eficiente, porque ele tinha que levar você de um ponto para o outro. Como ele não levou, ele foi ineficiente, ele foi ineficaz. Ele não cumpriu com o que se esperava dele. Entendeu? Sim. Ficou melhor? Acho que sim. Então, tipo assim, é uma coisa que eu esperava mais, só que ele não conseguiu fazer isso. Quando algo é insuficiente, seria mais nesse sentido. Não no sentido de expectativa sua, mas na expectativa do que aquilo se comprometeu a fazer. Por exemplo, o ônibus, ele se compromete a levar todo mundo todos os dias a determinado ponto. Ele tem que passar ali todos os dias naquele ponto. Quando ele não passa todos os dias ali naquele ponto, ele não tem eficiência, ele não tem... era melhor que não tivesse, porque não foi eficaz, ele é ineficaz. Entendi, agora entendi. Tá bom? Professora, O que é metrópolis? Metrópolis é uma cidade. Mas é uma cidade pequena ou uma cidade grande? Uma cidade muito grande. Uma cidade muito grande. Uma cidade muito grande é uma metrópole. Isso. O que mais? Indivíduo. Indivíduo? Indivíduo é pessoa. Ah, tá. Você é um indivíduo. Entendeu? O que mais? Tem mais alguma palavra? Não, né? Gestionamento. Ah, tá. Só isso mesmo, né? Só isso. Então, vamos lá. Próximo texto. A árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até um ninho de passarinhos. O rio espesso, com suas águas barrentas, desliza lento por entre as pedras polidas pelos ventos e gastas pelo tempo. Qual que é o tipo? Professora,
Eu lembro que a senhora falou alguma coisa de ter apenas um parágrafo, mas eu acho que é um narrativo, porque a senhora falou aquela hora que ele pode ter apenas um parágrafo. Verdade. Narrativo. E agora? É. É o narrativo? Narrativo. Narrativo. É, também acho que é narrativo. Professora, não tá aparecendo. Tá sim. Também acho que é o narrativo, professora. Mas e agora? Por que que é o narrativo? Vai pôr por cima. Porque ele pode ter só um parágrafo. Mas será que era esse que falava que poderia ser só um parágrafo? Você disse que podia ter só um parágrafo. Se tivesse narrativo, pode... O justificante não, o justificante de verbo de ação. Linguagem objetiva, justificada. Dados, citações. Eu acho que a gente não prestou atenção numa coisa muito importante aqui, olha só. Porque o descritivo é quando a gente usa os 5 sentidos. Sim. E ali a gente está usando os 5 sentidos, certo? Não. Sim. Não, vamos lá ler de Aonde novo. tem Ó. um desses sentidos? Vamos lá ler de novo. A árvore é grande, tronco grosso com galhos longos, cheia de cores. Tem o marrom, o verde, o vermelho das flores. O rio espesso, águas barrentas, Professora, vai lá no expositivo. pedras polidas. Oi? Vai lá no expositivo. Não, expositivo não é. Não, só para confirmar. Expositivo é quando a gente faz uma reportagem, resumo, fichamento, artigo científico, seminário. Olha só, Não, não é. dá uma olhada aqui, ó. Será que aqui, nesse texto, é descritivo? Porque, olha, esse texto aqui é descritivo. Eu acho que não é descritivo, não. Esse texto é descritivo. Então, esse texto é o quê? Porque não é narração. Não tem nem personagem para essa narração. E a primeira coisa que tem que apresentar é personagem. Dá uma olhada nessa dissertação, argumentação. Ele não apresentou uma síntese do ponto de vista, uma tese, ampliou o conhecimento e ele concluiu apontando uma perspectiva de solução para o que foi discutido. Olha só o que ele fez no primeiro texto. Ele não apresentou uma tese? Sim. Ah, professora, Ele você não disse mesmo? falou sobre o Dissertativo? ponto de vista e não sugeriu uma solução para o conflito? Então, esse texto não é descritivo. Esse texto é o quê? Dissertativo. Dissertativo. Dá lá no dissertativo. Não é dissertativo? Dissertação. Ó, sintetiza as reflexões críticas ou aponta perspectiva de solução.
Capacidade de organizar, ele organizou as ideias, porque ele colocou a tese. Aí ele desenvolveu e depois concluiu. Enquanto o próximo texto, ele usa os 5 sentidos. Ele usa alguns, né? Ele não usa os cinco. Mas ele usa a visão, que ele vê a espessura, ele vê a altura, ele vê a cor. O pigmento, a clorofila da árvore. Isso. O tato, que é o sentido da lama. Então, produzem sinestesia, não produzem? Porque quando você está lendo, você está imaginando a cor da flor, você está imaginando a lama. E, ó, pode ser redigida em um único parágrafo. Tem um único parágrafo, lembra? Não. Certo? Certo. Então, como que é? Qual é o O nome? descritivo ficou aqui, né? Descritivo e o outro era Dissertativo. dissertativo. Descritivo e Certo? dissertativo. Certo. Por isso tem que prestar bastante atenção, né? Porque são detalhes. Porque aqui ele concluiu dando uma ideia, né? E tá certo, ele conclui dando uma ideia. Às vezes não é concluindo a ideia, entendeu? Ele concluiu dando uma ideia. Próximo. Pode passar para o próximo? Pode. O burro com pele de leão. Um burro encontrou uma pele de leão largada na floresta. Ele vestiu a pele e começou a andar pela mata. Ao vê-lo assim disfarçado, os outros animais fugiam apavorados, até que encontrou uma raposa, que não se assustou. O burro tentou amedrontá-la, imitando o rugido de um leão. Mas o que saiu da sua garganta foi um zurro, que fez a raposa rir até não poder mais. O que é zurro? O que é zurro? O barulho que o burro faz? É, O som? isso mesmo. Aquele barulho que ele faz. Eu não vou imitar o barulho dele, senão vocês vão ficar tirando sarro de mim, A gente vai não. tá? Então, o que é o rugido? O leão. Que leão É o barulho que o leão faz. E o zurro é o barulho que o burro faz. Certo? Qual mais outra palavra? Não tem outra palavra, né? Não. não. Então, vamos lá. Buraco... Opa. Buraco na camada de ozônio. Não, esse aqui não tem a... Ficou fora a perguntinha. Mas o que é esse aqui? Qual é a tipologia desse texto? Narrativo. É uma narração. Esse é bem fácil, né? A narração é sempre bem fácil, né? O narrativo. Daí foi mais fácil até agora. Mais fácil até agora, né? Também acho. E por que é uma narração? Porque apresenta personagem, tempo, Espaço. clímax. O animal com características, ações, lembra? Animal com características humanas. Passou na minha perna. Aí. É um personagem também inanimado. Buraco na camada de ozônio se manteve estável nos últimos 10 anos, com agências internacionais. A camada de ozônio,
O escudo que protege a vida na Terra dos níveis nocivos de radiação ultravioleta manteve-se estável na última década, conforme estudo elaborado pela Organização Mundial da Meteorologia, OMM, e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, que é o PNUMA, divulgado nesta quinta-feira. Esse texto é o quê? Qual tipologia? Expositivo. Positivo por quê? Expositivo. Porque tá dando uma informação. Sim, tá dando uma informação. Isso mesmo. O que o expositivo fala? Dá uma informação, O texto expositivo tem por finalidade apresentar informações sobre objeto ou fato específico. Qual que é o objeto ou fato específico? O objeto ou fato específico é a camada de ozônio que está estável há 10 anos. Buraco, né? É o buraco da camada. Além de tudo, ainda é uma reportagem que fala que a exposição é. Exatamente, é uma reportagem. Professora, Oi, pode voltar? pode subir aqui? A exposição pode ser expositiva. A nação expositiva pode ser uma reportagem, um resumo, um fechamento, um artigo científico. Fichamento, tá? Fichamento? Isso, o que é fichamento? Fichamento é... Não sei. Fichamento. Gente, professora, eu não tinha parado para pensar. É um registro feito em ficha. Sabe ficha de atendimento? Sim. Ah, Então, sim. é um fichamento, tá? É um registro feito em ficha. Certo? Bem facinho, né? Então, Só lembrar, fichamento vem de ficha. Tá? tá. Então, tá, identificamos esse, certo? Certo. Certo. Leia o texto e responda às questões abaixo. Querida namorada, sinto a sua falta de manhã, de tarde e de noite. Isso é muito vago, a menininha falou, né? Ao escrever para uma garota, você precisa ser mais específico. Aí ele escreveu: sinto a sua falta às 8h15, às 11h45 e às 21h36. Meu Deus. Ele entendeu o que ela queria dizer com ser mais específico? Não entendeu, né? Nem um pouco. Nada. Então, vamos lá. A que gênero textual os personagens se referem? Nath, tem o personagem, o espaço, o tempo que se passa. Esse gênero textual pertence a qual tipologia? Narrativa. A que gênero textual os personagens se referem? Os Qual que é o personagens. gênero textual que eles se referem? Vamos lá no início. Ó. Então, qual que é o tipo textual e o gênero textual? Vamos lá.
tipologia textual é associada à estrutura do texto, ou seja, à maneira como o discurso organiza-se a partir das características. Ao estabelecermos a tipologias claras e concisas, interpretar e produzir textos tornam-se tarefa fáceis, pois de acordo com a maneira na qual os enunciados estão organizados em uma rápida leitura, já é possível identificar que tipo de texto pertence. Pode falar, Miguel. Narrador apresenta personagens em localizado lugar, em tempo e em espaço. Fala um pouquinho mais alto, que não deu para entender o que você está falando. Apresenta personagens localizados em um lugar, em um tempo e um espaço também. Tá, então vamos lá, para a gente ler certinho o que está fazendo a pergunta. Ó. A que gênero textual os personagens se referem? Qual que é o Narrativo. a que gênero textual os personagens se referem? Os personagens se referem? Primeiro a gente tem que falar a que gênero que eles se referem, porque olha, na B, esse gênero textual pertence a qual tipologia? Para quem o Snoopy está escrevendo? Namorada. Para a namorada, né? Quais são as partes fundamentais desse gênero textual? Aí entra aquilo que você falou, Miguel. Então, que gênero textual os personagens se referem? A narrativa. Ó. Diário, relato, biografia, anúncios. Então, seria história em quadrinhos? Uma biografia. Desenho, artigo, Seria história em quadrinhos? guia. Não, ó. Veja só, ele está falando sobre uma coisa que é o quê? Escreveu uma carta para a namorada dele. Só que o texto é o quê? É uma narração, certo? Certo. Então, a que gênero textual os personagens se referem? Estão escrevendo uma carta. Então, é um quê? Descritivo. Que gênero textual esse gênero textual pertence a qual tipologia? A narração. Nossa. Certo? São duas coisas, tá? Que ele está escrevendo para a namorada dele. E quais são as partes fundamentais do gênero textual? Qual que é a parte fundamental? Diálogo, personagens. Olha, aqui o Snoopy está escrevendo Isso mesmo. para a namorada dele. Quais são as Isso partes mesmo. fundamentais desse gênero textual? Isso mesmo. Próximo. Professora, para cima. Oi, deixa eu olhar aqui Pra rapidão cima. o negócio. Vamos para o próximo. Esse aqui finalizamos, certo? Certo. Certo. Leia o texto e responda às questões abaixo. A que tipo e gênero textual o texto ao lado pertence? Rende tanto que só fome de elefante para dar conta. Qual é o nome? Injuntivo, receita. Injuntivo, não. Não está mostrando nenhuma receita. Qual é o nome? Aquele... É expositivo, é uma propaganda. Uma propaganda. Isso, expositivo propaganda, isso mesmo, porque é uma propaganda. Propaganda do quê? Propaganda de comida, de extrato de tomate. Olha o tanto de tomate, de extrato de tomate. Eu lembro desse elefantinho.
O objetivo desse texto é incentivar as pessoas a se alimentarem melhor, aumentar o consumo de massas, vender molho de tomate, vender gibis da Turma da Mônica. Vender molho de tomate. Isso. Próximo, na frase. Rende tanto que só fome de elefante para dar conta. O ponto final é usado para expressar emoção, enumerar situações, finalizar uma ideia, indicar uma dúvida. Letra C. Finalizar uma Finalizar uma ideia. Finalizar uma Exatamente, ideia. finalizar uma ideia. Assinale a alternativa que apresenta o gênero textual mencionado no conceito abaixo. É um texto de caráter fantástico. As personagens principais não são humanos e a finalidade é transmitir alguma lição moral. Quem que transmite lição moral? As fábulas ou conto de fadas. Não, também, mas nesse sentido não. Aliás, é nesse sentido sim, porque ó, as personagens principais não são humanos. São E a fábulas. finalidade é transmitir uma lição moral. É a fábula mesmo. Então, leões são os únicos felinos que vivem em bandos, geralmente constituídos de um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes, de hábitos crepusculares e noturnos. Eles têm as girafas, gazelas, antílopes, zebras e porcos selvagens como suas principais presas. Não é uma fábula. Não. Uma fábula. Eu sou o rei da floresta, conheço tudo por aqui. Eu ando por tudo, correndo e caçando. Tem tanto bicho que já vi. Vamos reservar essa. Talvez. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguiu se soltar. Fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, e com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral: uma boa ação ganha outra. Com certeza é essa. Gosto Fábula muito sempre tem de ver, Leãozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, Leãozinho, para desentristecer, Leãozinho. É uma música essa. A que gênero textual o item anterior pertence? Como assim tem anterior? Esse aqui, ó, é um texto de caráter fantástico. As personagens principais não são humanos e a finalidade é transmitir. Foi isso que você falou para mim. Lembra o que é? É uma fábula. Uma fábula. D. Isso, de fábula. Mas aqui, certo? Leia o verbete de dicionário. Leão. Quadrúpede carnívoro da família dos felídeos. Qual é o objetivo desse gênero textual? Divulgar o produto, serviço e influenciar a opinião do leitor para que ele compre a ideia, fornecer as informações necessárias para o correto uso do medicamento, realizar uma sátira crítica ou comentário sobre algum acontecimento atual, em sua grande maioria, apresentar o significado de uma palavra, bem como a divisão silábica e a classe gramatical. E aí? Letra D, professora. Isso mesmo, porque ele está apresentando o significado da palavra, certo?
Certo. Então, Certo. finalizamos a matéria de hoje com as questões. Gente, vocês estão prestando atenção bastante nas Aulas. Sim. Sim, provas de redação? provas de redação, por enquanto só teve uma. Que, ó, eu já fiz, ó. E como que foi? O que você achou? Olha, eu gostei, porque... Muito difícil? Não achei difícil. Você está conseguindo aplicar? Olha, professora, Pô, eu até acho assim fácil. Só que o problema é a quantidade de linhas que tem. Eu queria Uhum. mais linhas, às vezes não dá. E aí fica meio estranho. Assim, às vezes, falta não, sobra linha, às vezes você não consegue chegar, tipo, 15 linhas, que é a regra, às vezes é falta de criatividade. Eu vi um truque na internet que realmente funciona, de você vai pensando em outras coisas para você aumentar a sua história. Mas se tiver no máximo, não tem jeito. Eu não quero que vocês fiquem assim, tem truque na internet, alguma coisa nesse sentido. Eu preciso realmente que vocês prestem bastante atenção nas aulas e coloquem em prática tudo isso, tá? Não é tipo esse truque no sentido de copiar da internet, é um truque para criatividade. Ah, entendi. Tá Você bom. levanta a Então. sua matéria e você vai pensando em outras coisas. Entendeu? Entendi. Então tá bom. Mas e vocês estão conseguindo aplicar? A nota de vocês foi boa? Sim. É? Eu ainda não vi minha nota. eu acertei 7,24 da prova de terça. Ah, tá ótimo. Tá bom, então. Não, tô falando para o professor. Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos encerrar a aula? Acho que a gente pode encerrar. Então tá bom. Vamos encerrar. Que vocês tenham uma boa semana, estudem bastante, façam as provas com bastante atenção, tá bom? Eu encontro vocês na semana que vem, tá? Tá. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Tá, professor? Tchau.